Salve, nação rubro-negra! Estou trazendo um corte para vocês aqui da equipe F do ESPN. Eles estão falando a respeito do acionamento do Gerson na justiça, né, por parte do Flamengo, por uma quebra de contrato de direitos de imagem de forma antecipada, para que o Gerson pague essa multa para o Flamengo. E queria deixar os créditos de imagem aqui para a ESPN, equipe F. Vamos ver o que eles vão falar a respeito disso aí. Reagir aqui junto com vocês. Valeu, tamo junto. Para o Flamengo acionar o Gerson, valor de 40 milhões. Queria que você contasse um pouco para o pessoal que está aqui na ESPN, Disney Plus e também no YouTube, o status desse imbróglio Flamengo e Gerson. Gerson que voltou ao futebol brasileiro agora para defender o Cruzeiro. Boa noite para você, Diego. Boa noite, Felipe. Boa noite, Breiner, Zé Eliazinho. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês essa noite. É isso aí, Felipe. Hoje foi a notícia do dia aí que o Flamengo entrou na justiça contra o Gerson. Foi um processo que foi aberto ontem, na 25ª Vara Civil do Rio de Janeiro. E nesse processo está em sigilo, está incorrendo em sigilo na justiça ainda. Então nem o Gerson e nem o pai dele, porque a empresa do pai dele, a FGM, também foi processada pelo Flamengo. Eles ainda não foram notificados. O Flamengo está cobrando uma rescisão antecipada de direitos de imagem no valor de 42.750.000. Então, essa ação foi ajuizada agora, ainda vai correr ali os trâmites judiciais para ver o que vai acontecer, mas o Gerson já vai começar a se defender, vai ver o que acontece. O Flamengo, então, está cobrando aí, na verdade, é um contrato antigo da época da saída do Gerson, porque ele tinha assinado ali um novo acordo de direitos de imagem, e nesse acordo ficou estipulado uma rescisão, caso ele acontecesse alguma coisa, seria uma rescisão antecipada de 40 milhões. É uma multa, o Flamengo decidiu não cobrar na época, está cobrando agora. Então, esperou aí um momento aí, o Gerson foi apresentado no Cruzeiro na segunda-feira, o processo foi aberto ontem, então o Flamengo acho que entendeu que era o momento mais propício para se cobrar essa multa, que ainda está em tempo, e o Gerson, por outro lado, o staff dele está tranquilo ainda, não vê com muita preocupação, entende que é muito motivado por essa saída dele ao Cruzeiro, mas o Flamengo está na sua razão também de cobrar, porque existe uma cláusula contratual que previa que essa cobrança poderia acontecer em algum momento. Diego, eu queria agradecer as informações. Claro, vai ser provavelmente algo... Tem que cobrar mesmo. O que o Gerson fez com o Flamengo foi uma sacanagem. Ele tinha acabado de renovar o contrato com o Flamengo até 2030, se eu não estou enganado, e aí depois ele abandonou o Flamengo no meio da temporada e falou assim: se vire para arrumar alguém para jogar na posição. O pai dele não tá nem aí, o pai dele não cumpre contrato nenhum, é assinando com o time, joga meia temporada e cai fora. Tem que cobrar mesmo aí, e é bastante dinheiro. Eu pensei que era menos, mas é bastante dinheiro. Episódio longo, a gente sabe como as coisas se encaminham, mas estaremos acompanhando o caso. Eu vou querer ouvir o Zé, mas dando um abraço aqui pro Diego. Diego, obrigado pelos esclarecimentos, um abraço, boa cobertura. Valeu, Felipe, valeu, Breiner, valeu, Zé Elias, valeu, Zinho. Boa noite para vocês, bom programa. Zé, vamos lá, é uma história toma lá da cá? É o famoso toma lá da cá, né? Sim. E aí? Mas essa multa, se eu não me engano, por favor, me corrija se eu estiver errado. O BAP mencionou isso quando teve a negociação. Alguma coisa girando em torno de 40, 42 milhões, 42, alguma coisa 500. Assim. Sim. Na época da negociação, o BAP mencionou isso. O Gerson foi para lá, eles estavam esperando, o Gerson voltou em 6 meses, e aí é uma forma de você cobrar com as pessoas estando aqui no Brasil, que acho que o rito do processo é um pouco mais rápido, notificar advogado, é uma série de coisas. Acho que são contratos, cláusulas contratuais que aí a justiça vai determinar quem paga e quem não paga. A impressão que dá, né, analisando a linha de raciocínio do BAP nos últimos tempos, que realmente é uma forma de dar não vou dizer uma pancada, não é isso, mas de dar uma provocada no Gerson ali de toma lá da cá, ação e reação. E assim, é legítimo por parte do Flamengo entrar com ação na justiça. Tem a cláusula no contrato, que é o contrato de imagem, esse contrato é separado, né, do contrato de atleta. Esse contrato do atleta foi rescindido de forma unilateral com pagamento da multa pelo Zenit. Então o Flamengo vai se amparar numa interpretação jurídica de que a justiça entenda que esse contrato de imagem se sobrepõe à rescisão unilateral e o Gerson tem de pagar esse valor, que seria o restante do contrato dele, é a multa estabelecida por esse contrato que o Flamengo argumenta. Então, vai ser um embate jurídico, só que, apesar de ser legítimo, pelo timing,
isso indica que tem um quê de revanchismo nessa ação do Flamengo. Porque ali na apresentação, o Gerson fala sobre as pancadas que tomou, de alguns torcedores rubro-negros, e ali o pai do Gerson, até de forma provocativa, né, posa com a camisa Atleta Marcão, que foi a brincadeira que o BAP fez na época da renovação de contrato. Então o Flamengo, na semana em que o Gerson é apresentado, na semana que há declarações do pai do Gerson ali, de certa forma, dizendo que foi tudo normal, a saída do Flamengo seguiu ali, o Zenit pagou a multa, o Gerson saiu e estava tudo certo. O Flamengo também entende que esse é o momento ideal para entrar com a ação. Porque eu fico pensando, do lado do BAP era ele, olha, vamos ficar com essa coisa engavetada aqui, porque vai que o Gerson volta para o Brasil, vai que ele resolve voltar para o Flamengo, ele tem uma relação de ídolo, mas nesse momento, né, essa cartada do Flamengo agora tem sim uma resposta para o Gerson, para o pai do Gerson sobretudo, e sim uma forma revanchista do Flamengo de dar resposta. Se vai ter ganho de causa ou não, a gente não sabe, mas que é legítimo por parte do clube reivindicar isso se tem uma cláusula, também não há dúvida nenhuma. É só pelo time mesmo, por ser na mesma semana de apresentação, que fica sim uma resposta do BAP ao atleta e sobretudo ao seu agente, que é o pai, o Marcão. Ô, Zinho, eu tenho que ir para o intervalo, mas queria jogar para você, tem algum ponto que te chama atenção nessa história? Eu queria te ouvir para arrematar para a gente ir para o intervalo, que já tem São Paulo. A gente precisa, eu acho que é bem rapidinho, eu acho que tem que ter a gente até ter uma leitura com um cara que entenda dessa parte jurídica dos contratos dos atletas. Olhando friamente, olhando aí, é como o Breyer falou, se tem uma cláusula, e essa cláusula possibilita o Flamengo a entrar na justiça para querer receber essa multa, está no direito dele, mas o Gerson também pode falar, mas acertamos uma multa caso eu saísse antes do contrato. O Flamengo aceitou baixar, a multa que era de 100 veio para 25 milhões de euros, o clube russo veio e pagou. Então, assim, vai ser aquela briga de advogado, de um lado falando sobre isso, mas o Breyer vem, mas esses 25 milhões de euros era para o contrato CLT. O contrato da imagem não tem nada a ver. Eu acho que, assim, eles estão correndo paralelamente, né? Então, é uma briga boa que vai dar muitas oportunidades para os advogados, porque esses caras são bons, né? Para buscar ali uma falha aqui, uma falha ali. Mas eu estou com vocês, essa cobrança vem muito em cima só no momento que ele volta para o Brasil, porque não me parecia que ia acontecer isso se ele permanecesse na Rússia. Vamos seguir aqui o Equipe F, você comenta no chat, a gente vai para o intervalo no YouTube. E aí, Gé? É isso aí, né? Eles estão falando, estão botando os pontos, né, que acreditam que é meio que uma revanche do Flamengo, como se o Flamengo quisesse dar um troco no Gerson, porque o Gerson voltou e foi pro Cruzeiro. Só que, na verdade, o Flamengo não quis o Gerson de volta. O Marcão se ofereceu, na maior cara de pau, pelo menos é o que saiu algumas notícias na época, e o Flamengo não quis ele de volta, até pela forma que ele saiu do Flamengo. Realmente eu também acho que essa cobrança dessa multa agora é por conta do Gerson ter vindo pro Cruzeiro. E eu até acho que o Flamengo devia ter cobrado essa multa na época, pela forma que o Gerson saiu. Entendeu? Ele simplesmente tudo que a gente sabe do pai dele, né? O pai dele negociou, viu que era mais dinheiro, não calculou nem o que seria melhor para a carreira dele e decidiu ir para a Rússia. E abandonou, saiu do Flamengo do jeito que saiu, da forma que saiu, que foi diferente da forma que ele saiu em 2020. Acho que foi 2020 que ele foi pro Olympique de Marseille. E é isso, né? Eu acredito que o Flamengo deveria ter cobrado essa multa antes. Logo quando ele saiu, deveria ter cobrado essa multa. Mas se tá cobrando agora, é mais dinheiro pro clube, velho. 40 milhões de reais não é pouca coisa. E tem que cobrar mesmo. E deixar na mão da justiça aí, né? Tomara que a justiça acate a favor do Flamengo. Valeu, tamo junto. Mais tarde tem mais um corte falando a respeito da negociação com o Paquetá.
parece que agora o West Ham já tá mais flexível para negociar com o Flamengo. E mais tarde eu vou estar subindo outro corte para vocês. Valeu, falou, deixa um like, se inscreve no canal. Vamos tentar bater 10 mil até junho. Tamo junto. Falou.